Olá, meus queridos alunos do curso de Pedagogia. Quero desejar boas-vindas a vocês e hoje nós vamos começar essa disciplina Fundamentos Metodológicos e Práticos do Ensino da Língua Portuguesa. Eu queria iniciar ressaltando a importância da língua portuguesa, né, na questão do letramento, na questão da formação leitora, vamos dizer assim, do nosso aluno, né? A importância da gente trazer à tona, enquanto pedagogo, né, o saber letrar, né, o saber explicar a leitura, né, através de um contexto metodológico inovador, né, através da busca, né, pela vontade de ler. Nós sabemos que os nossos alunos do século XXI são alunos não comprometidos com a leitura, né? Muitos têm dificuldade de realizar leitura, de realizar interpretações, né? Raciocínios lógicos, enfim, né? Então eu quero ressaltar essa importância, né? Trazendo à tona né? Uma reflexão sobre o que é ler, né? Então vocês vejam essa gravura que estou colocando aqui para vocês, né? Então eu quero iniciar hoje essa aula, Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa, trazendo à tona justamente uma reflexão. Vocês estão vendo aí um livro aberto, né? Esse livro nos remete a várias situações, a vários contextos, né? Que nos deixam a pensar e a refletir sobre o que vamos tratar hoje aqui em nossa aula, né? Nós temos aí esse livro. Nesse livro você está vendo que sai desse livro várias coisas, né? Então, a reflexão que eu gostaria que vocês se elevassem seria o seguinte, né? Que toda leitura, todo aluno que lê, né? E nós nos enquadramos também nesses aspectos, né? Todos nós leitores, nós criamos asas nas leituras. Nós conseguimos reimaginar, né? Reconstruir, contextualizar através da leitura. A leitura, ela nos dá asas, né? Ela nos leva a uma consideração de nível intelectual muito grande, né? Eu sempre digo nas minhas aulas que como é importante para o professor a leitura. A leitura ela corresponde aspectos importantes no perfil do professor, né? Ela contribui de uma forma muito direta, ela contribui, eu diria, de maneira peculiar, né? Então é importante nós educadores, nós professores, professoras, né, tá sempre atento nessa questão da leitura, tá? Então, a leitura nos leva às várias concepções, tá? Às várias ideias, né? É com ela hoje que nós iremos nos adentrar, né, no ensino da língua portuguesa. Vejam vocês, né? Se a gente partir hoje para uma realidade sociocultural dos nossos educandos brasileiros, nós vamos entender que o processo de ensino-aprendizagem ele verifica mais do que uma educação do futuro e do presente, né? Então, é interessante que as nossas aulas de ensino em língua portuguesa ela seja mais de formação do conhecimento e não apenas como informação, né? O educando ele tem que ser mais ativo, participativo na vida em sociedade, expor as suas ideias, né? Uma das formas para que isso aconteça através da leitura e da escrita é o que é escrito. Não se perde e não muda a intencionalidade. Fica registrado por muito tempo. Por isso pode ser aproveitado em outras circunstâncias. E a leitura são portas abertas para a inclusão social, né? Então nós entendemos que os nossos alunos, dentro desse contexto sociocultural que os nossos alunos estão imbuídos, a gente entende que o aluno precisa estar dentro dessa formação. As nossas aulas de ensino de língua portuguesa, ela tem que se dirigir
mais para o lado formativo do aluno do que para o lado informativo, né? Vamos entender isso bem direitinho. O meu aluno, ele precisa gostar de ler. Esse é um ponto que a gente precisa se apegar enquanto educador, né? O meu aluno, ele precisa gostar de escrever, né? E quando eu falo do gostar, eu começo a fazer correlatos acerca, né, de como vai ser a minha metodologia, né, de como vai ser o meu aluno, né, nesse contexto da leitura e da escrita. Então eu começo a me adentrar e entender que a leitura abre portas, né, a escrita vai abrir portas, porque ela vai ser um registro, né, ela vai ser um registro daquele aluno ao realizar as suas atividades. Em sala de aula, como é que a gente deve se comportar, tá, em relação ao ensino, tá, da língua portuguesa? Vejam bem, vocês estão vendo essa primeira gravura. Essa gravura ela retrata uma leitura em debate, né, uma leitura em círculo, né, onde o professor pegou a sua turma, delineou ao chão, né, colocou todos ali ao chão, e ali cada um está contando, recontando a sua história, né? Eu deixo aqui para vocês um questionamento. Será que esse tipo de aula ela é prazerosa? Vejam a diferença desse tipo de aula para uma aula onde eu chego e peço para o aluno abrir na página tal e realize a leitura tal, né? Veja que mecanismo, né? Que maneira mecânica eu estou tratando o meu aluno. Abram aí na página 2 e realize a leitura do texto, né? Vejam a diferença, levar meu aluno para um lugar mais agradável, limpo, né? Onde eu possa sentar com ele, né? Estar na mesma estatura dele, né? Inferindo, instigando, né? Trazendo o aluno, né, a vários aspectos de interpretação, né? Vejam a diferença. Vamos analisar essa outra gravura, né? Essa outra gravura traz à tona o que alguns professores gostam de fazer, né? O cantinho da leitura, tá? Isso são características da escola moderna, né? O behaviorismo traz isso dentro da sua teoria. Quando a gente lê sobre o behaviorismo foi uma linha de pensamento que aconteceu na França, onde a escola se voltou para a realidade dela, tá? Então, por exemplo, se a escola ela precisava interpretar, se ela precisava trazer à tona a leitura, então ela aproveita o próprio espaço da escola, o próprio espaço da sala de aula, né? E usa aquele espaço como uma leitura, como um cantinho de leitura. Então as paredes falam, né? O registro dos gêneros literários estão ali postos para o meu aluno. O meu aluno ele tem acesso, né, aos gêneros, ele tem acesso àquele espaço, né? Então é uma característica da escola moderna, tá? Aqui no Brasil nós tivemos a escola ativa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? A escola ativa ela foi um segmento criado no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Onde se trabalhava o behaviorismo e se trabalhava muito essa questão dos cantinhos, né? Então é uma maneira também da gente desenvolver o ensino da língua portuguesa na sala de aula, tá? Outra maneira, atividades em grupos, né? Nós sabemos que o ato de ler e de escrever é um ato muito cognitivo, ou seja, o aluno ele se desgasta muito quando ele está lendo, né? E se levar em consideração que nós temos uma geração de alunos, né, que a leitura e a escrita são praticamente abreviadas, né? Então a gente precisa entender todo esse lado que a Emília Ferreiro fala muito, né? A questão desse apressar. A criança hoje ela quer se apressar a ler, né? Ela não tem a paciência, ela não tem a concentração cabível, vamos dizer assim, né? De querer trazer à tona uma interpretação concisa, né? Com a razão, trazendo a razão daquilo. Então eles querem ultrapassar, né? Eles querem já trazer, né, de uma forma acelerada essa interpretação. Então nada mais é, é, é,
prazeroso do que uma atividade em grupo, onde cada um faça a sua leitura, onde cada um possa dar a sua contribuição. Né? O aspecto na sala de aula, né, dentre as várias metodologias que a gente pode estudar e debater aqui hoje nessa aula, né, serão voltadas para a questão da oralidade e para a escrita. Né? A língua portuguesa, dentro do ensino fundamental 1, que é a área que nos norteia, que o pedagogo vai fazer parte, né? E por que não dizer no ensino fundamental 2 e ensino médio também? Né? Mas eu me volto aqui para o fundamental 1 e educação infantil, a importância de se trabalhar a oralidade e a escrita. Né? Então a gente não pode, de forma alguma, esquecer que o ensino da língua portuguesa está pautada basicamente, né, nesses aspectos, tá certo? Eu não posso esquecer de forma alguma. Né? Façam as anotações a respeito disso. Tá? Nós, educadores, sobretudo pedagogos, pedagogas, a gente não pode esquecer nunca que a oralidade e a escrita ela tem que fazer parte do meu currículo, do meu plano de aula quinzenal ao ensinar a língua portuguesa. Ok? Então eu apresento aqui 4 aspectos, 4 exemplos que devem ser trabalhados, né, dentro da sala de aula. Claro, isso vai depender da maturidade da sua turma, isso vai depender do apoio, né, que você tem da escola, isso vai depender dos instrumentos, dos recursos tecnológicos que você tem dentro da sua escola, não é verdade? Então, tudo isso são fatores e variantes que vocês devem levar em consideração. Nós estamos aqui numa aula acadêmica, né? E na aula acadêmica a gente pensa nesse conceito geral. Nós vamos pensar sempre no conceito geral. Mas quando eu vou para dentro de uma instituição, eu preciso entender a instituição. Né? O que é que ela pode trazer de favorável para a minha prática docente? Né? Então eu posso realmente, tem espaço para eu levar meu aluno? Né? Eu tenho materiais, eu tenho recursos para fazer o cantinho da leitura, né? Eu tenho um espaço tipo um laboratório, uma sala de leitura, onde eu posso levar meu aluno, toda a minha turma para trabalhar atividades como essa. Né? Então isso são questionamentos, são hipóteses que vocês vão levar em consideração. Ok? Vamos seguir em frente. Os professores, eles são os interlocutores, né? Eles são os formadores da leitura e da escrita. Evidentemente, mediadores que irão despertar no educando a vontade de ler e escrever. Essa vontade ela deve ser estimulada a partir do redimensionamento da prática pedagógica, a partir do conhecimento prévio do aluno. Então vamos entender claramente isso aí. Né? Eu, enquanto professor, enquanto educador, eu tenho que ser o grande estimulador da leitura e da escrita. Vejam, né? Eu preciso gostar de ler. Né? Eu preciso saber escrever para que eu seja esse articulador. Né? Sobretudo esse mediador. Então eu preciso ressignificar a minha prática. Eu preciso redimensionar tudo aquilo, né, que eu trato dentro da sala de aula. Tá? E isso, claro e evidentemente, quando eu conheço o meu aluno. Né? Então eu estou ali numa turma de 5º ano, que nível, né, intelectual e de letramento meu aluno está. Tá certo? Então eu preciso conhecer. Eu não vou levar para uma turma de 5º ano, né, um texto argumentativo se ele sequer ainda não conhece as narrativas. Né? Se ele sequer não conhece ainda os textos, os vários gêneros, ok? Então eu preciso, como diz o Matuto, né, ir comendo pelas beiradas, né, mas nunca deixar de ser esse elo, nunca deixar de fortalecer, né, e trazer à tona esse esclarecimento sobre a leitura e sobre a escrita. Eu preciso sempre, 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 né, entender isso, ok? Um professor, né, que tem gosto pelo seu trabalho, bem como pela escrita, é provável que seus alunos tenham o desejo de ler e escrever. Isso é importante. Nós sabemos que nós somos norte para os nossos alunos, né? Nós somos exemplo. Então, quando eu trago, né, uma música, por exemplo, de Caetano Veloso para o meu aluno ouvir, né, Vinícius de Moraes, eu estou trazendo a letra de uma música, né,
que tem sentido, que tem contextualização. É diferente de eu trazer uma música de um funk qualquer, a letra de um funk, né? Não que eu não possa trazer o funk, porque nós sabemos que o funk é uma realidade do meu aluno. O aluno gosta disso, né? Ele gosta de ouvir esse tipo de música, ele gosta de estar ali realmente ouvindo essas músicas que estão na convivência deles, que está na vivência dele. Mas cabe a mim, enquanto educador, trazer novas letras, né? Trazer o resgate de um autor, né? Trazer um Machado de Assis, pelo menos para ele entender a biografia de um autor como esse, né? Trazer letras de músicas que realmente deixem mensagens, né? Que tragam à tona, resgatar a leitura de poesias e versos, enfim. Então, quando eu mostro esse desejo ao meu aluno, ele começa a despertar também junto comigo, né? Pois muitos vêm como espelho para o seu aprendizado. Por isso a importância de escrever com naturalidade, não passando para o aluno a ideia de que o professor sabe tudo. Né? Nós não sabemos tudo. Né? Mostrar suas limitações ao ato de escrever, né? Pode ser uma questão a ser estudada, e um passo significativo que direcione o aluno e não sentir tão incapaz, já que o próprio docente mostrou-se não ser o dono da verdade. Então a gente precisa ser esse mediador, né? A gente precisa ter essa honestidade nas nossas práticas docentes, né? Trazer à tona o desejo de ler e escrever, né? Mostrando ao meu aluno a importância pela leitura, o gosto pela leitura, né? O amor que eu tenho por isso, tá? Então, para isso, se eu vou indicar a leitura de um livro para o meu aluno, claro que eu já tenho que ter tido lido esse livro, né? Eu não posso, de forma alguma, indicar, né, um instrumento didático para o meu aluno se sequer eu não conheço ele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, ok? E aqui eu trago para vocês como desenvolver o gosto pela leitura. Esse questionamento ele é muito interessante, porque dentro desse processo do ensino metodológico, né, eu vou ter vários gargalos, né, no quais eu vou me deparar. Né? Muitos dele é o aluno não gostar de ler. Né? Hoje o aluno não gosta de ler. Né? E como é que eu vou desenvolver esse gosto nele? Né? Nessa estrelinha que está lá precisando de mim. Né? Nessa pessoa que está precisando de mim. Então a primeira coisa é lendo. Eu tenho que mostrar a ele que eu gosto de ler, que eu li livros, que eu li apostilas, né? Que eu leio atividades, que eu leio bem. Né? Então, a primeira coisa é lendo. A segunda coisa, lendo textos atrativos e interessantes. Isso é importante, a gente descobrir que texto o meu aluno gostaria de ler. Né? Então, que textos são atrativos para eles? Que textos são interessantes para eles? Né? De que forma eu posso trazer à tona esse texto? Tá? Lendo o gênero textual do agrado, né? Fábulas, eles gostam muito da questão das fábulas, o cordel, os poemas, né? As poesias populares, as histórias em quadrinhos. Né? Então, traz à tona esse agrado. Tá? A leitura autoral, isso também é importante. Né? Fazer com que o seu aluno ele desenvolva, né, essa própria leitura dele, essa própria interpretação. Então, você tem vários tipos de leitura. Você tem a leitura silenciosa, você tem a leitura em grupo, né? Você tem a leitura dinâmica, a leitura individual, né? Você tem a leitura em tiras, você tem várias maneiras de trabalhar esse autoral. Né? Você tem o debate, você tem o júri simulado, que você pode gerar a partir daí a oralidade. Né? Você tem os próprios simulados, né? Levar o aluno a apresentar algo que ele pesquisou, e aí você tem como trabalhar a interdisciplinaridade. Então, enfim, você tem aí um conjunto, uma gama de metodologias que leva o aluno a essa leitura autoral. Né? E aí você vai resgatando esse gosto, né, pela leitura. Os alunos lêem sem saber ler. Né? Quando o aluno lê da forma dele, ele está desenvolvendo um raciocínio e produzindo uma baita produção textual. Né? Mesmo ele não sabendo ler, mas lendo e reimaginando e criando a história dele, mas ali ele está produzindo
texto, né? Isso é Emília Ferreiro que disse isso aqui pra gente, tá? Então ela traz essa informação, essa citação, né, para complementar a nossa aula de forma mais exteriorizada, um teórico, né, uma teórica muito importante nesse contexto da psicogênese, né? Ela tem um livro onde a gente pode ler bastante sobre essa questão da gênese da leitura nas séries iniciais, enfim, né? Então, quando o aluno lê da forma dele, ele está desenvolvendo um raciocínio e produzindo uma baita produção textual. A psicogênese da leitura e da escrita, né, ainda com Emília Ferreiro, em vez de palavras soltas, o aluno ele deve ler de forma contextualizada, mediante uma leitura diária, né, e diversificada por gêneros, né? Então eu preciso estar mostrando ao meu aluno, conforme a sua maturidade, que tipo de texto ele está lendo, né? Qual é o texto que ele realmente está lendo, tá? Então, se ele está fazendo uma receita, ele tem que saber as características de uma receita, né? Se ele está desenvolvendo uma poesia, quais são as características de uma poesia, tá certo? Para que ele fique contextualizado nesse sentido. E ele não saia dali somente entendendo que textos são palavras soltas. Não, texto é uma contextualização, tá? Texto é uma contextualização. Veja bem, eu pesquisei aqui para vocês alguns gêneros, né? Alguns gêneros que são importantes, tá? A serem trabalhados. Peraí, deixa eu voltar aqui que o slide fugiu aqui um pouco, né? Voltando, pronto. Então, eu pesquisei para vocês alguns gêneros que podem ser trabalhados nos níveis do ensino fundamental 1, né? A receita é uma delas, né? O cordel, as revistas em quadrinhos, né? Os textos jornalísticos, esportivos, de fofoca ou entretenimento, a leitura informativa, né? Com acesso ao concreto, na produção de campanhas educativas, educação moral, higiene, etc. Então, essa fonte eu peguei lá na revista Nova Escola. O que seriam esses gêneros? Esses gêneros são os gêneros mais escolhidos pelos alunos de 1º a 5º ano. Foi os que eles mais elencaram que gostam de ler, né? Então é interessante que vocês também façam esse registro, né? Porque a gente precisa saber lá, quando eu estiver numa sala de aula, né? Eu tenho uma pesquisa, eu tenho uma bibliografia que me respalda, né? Isso foi uma entrevista realizada com mais de 5.000 alunos no Brasil, né? Se eu não me engano, foram 8.000 alunos, né, nessa matéria. Depois eu posso até informar para vocês melhor a fonte, a edição, a revista que fez isso. Mas a entrevista diz o seguinte, que esses gêneros, tá, são os gêneros mais acolhidos, mais agradáveis à leitura do meu aluno do 1º ao 5º ano, ok? Então vocês têm aí essa fonte, tá? Leitura versus escrita, tá? O leitor e escritor, eles andam juntos. O ato de ler e escrever são duas coisas que são indissociáveis, ou seja, elas não se separam, tá? Porque à medida que eu estou lendo, eu também estou escrevendo na minha mente, né? Nós sabemos que o cognitivo da gente, ele é bastante significativo nesse sentido, né? Então o leitor e o escritor eles andam juntos, pois o escritor ele escreve sempre para alguém, no caso o leitor. Então vivemos em um mundo onde tudo está relacionado com a escrita e a leitura, né? Então hoje no mundo moderno, no mundo do século XXI, nessa atualidade, a leitura e a escrita ela se tornou um componente importantíssimo na formação cidadã, né? Hoje, se eu for considerado um analfabeto, eu sou excluído da sociedade, né? De uma forma que eu não sou levado a sério, né? Eu fico muitas vezes à margem de algumas situações, né? Então, hoje a formação, como eu disse lá no início, né? Ela é importantíssima, né? No contexto do ensino, da metodologia da língua portuguesa, né? Então, a leitura e a escrita, elas não se dissociam, elas andam juntos, elas andam de mão dadas, né? São inseparáveis. Então, quando eu penso no processo metodológico de levar o meu aluno a ler, ao mesmo tempo,
eu já estou pensando nessa escrita também, ok? Vamos lá. Curiosamente, é grande a demanda de alunos com dificuldades de expressar-se através da escrita, levando em conta que a comunicação verbal é mais presente na sociedade e que tem experimentado uma grande transformação devido à crescente incorporação da tecnologia em seu cotidiano nas últimas décadas, ficando cada vez mais próxima dos educandos. O uso do celular, que tempo atrás era mais restrito, né, era coisa de adulto, hoje é uma das coisas mais importantes na vida das crianças, especialmente alunos de 4 e 5 anos. Né? Então, assim, é, grandes teóricos, pedagogos, eles têm observado que escrever, o ato de escrever, ele é mais difícil do que falar. Né? E a gente tira por a gente mesmo. Né? Quando um professor passa uma atividade, né, olha, você vai ter que produzir um texto aí com no mínimo 3 folhas. Professor, pelo amor de Deus, por quê? Porque a gente tem, muitas vezes, a dificuldade, às vezes a gente sabe o que quer escrever, mas para quando coloca no papel realmente a escrita, a gente tem dificuldade. Porque a escrita, ela geralmente ela é culta, ela está dentro dos contextos da gramática. Né? Então eu preciso ter concordância, né? E essas concordâncias elas são verbais, nominais, verbos nominais. Né? Eu tenho que saber usar os pronomes, os artigos, os adjetivos. Né? Eu tenho que saber usar as palavras em plural e singular, o verbo. Então é todo um contexto gramatical que me leva à dificuldade de escrever. Né? Não é simplesmente pegar um papel e escrever, mas sim colocar e transmitir as suas ideias. Então é muito mais fácil eu falar. Né? Veja bem, quando você quer dar uma mensagem muito grande no seu celular, veja que você desiste da digitação e vai para o áudio. Né? Por quê? Porque o áudio é mais fácil. Mesmo que eu fale errado, mas a pessoa vai fazer de tudo para me entender. Né? E na escrita eu posso correr o risco do meu editor não aceitar a palavra que eu estou digitando, ou na hora que eu jogar e postar e a palavra errada, enfim. Então, o ato de escrever ele é muito mais difícil. Além disso, com a tecnologia que nós temos hoje, né, com tudo que a gente tem hoje, a questão da interpretação verbal, né, da maneira que você incorpora essas tecnologias, hoje se tornou mais fácil você apresentar-se, né? Você falar, essa comunicação verbal ela se tornou popular. Né? Então, eu preciso entender essas dificuldades do meu aluno e levar em consideração isso de forma metodológica. Okay? Isso é normal. Isso vai acontecer no meu aluno, tá? É uma normalidade. A gente precisa entender e já precaver, né? E parar os rótulos. Menino, tu não sabe ler, menino, tu não sabe escrever. Não, isso é normal. A maneira que o meu aluno interpreta, né? A maneira que o meu aluno entende de que falar é melhor, bota ele para falar, bota ele para se desenvolver, faça com que essa expressão oral ela venha à tona. Né? Não que a gente vai esquecer a escrita, né? Ela é muito importante, porém você vai desenvolvendo habilidades e competências, né? E garantindo assim a aprendizagem do seu aluno. Existem 3 dicas para a gente amenizar isso. Tá? Uma, o seu aluno tem que andar com o livro. Tá? Ele tem que andar com o livro. Tá? O livro didático ele é um guia importante para o professor. Né? Você sempre vai utilizar. Então esse aluno ele tem que estar com esse livro na sala de aula para que ele possa, né, interpretar, né, trazer reflexões sobre aquela leitura. Claro, você viu anteriormente, você vai transformar isso de forma mais prazerosa, gostosa, fazendo com que o seu aluno goste realmente de ler e escrever. Né? Outra coisa também ele tem que se sentir estimulado a ler o livro, saber sobre a história, personagens e a autovalorização. Então você tem que interpretar com ele, você tem que trazer uma leitura acessível a eles, se eles são adolescentes, algo que mexa com a adolescência. Se eles são crianças, algo que esteja dentro do universo da criança. Se está naquele período, né, que a gente chama de pré-adolescência, algo que esteja voltado também para eles. Tá? Existe uma atividade que vai avaliá-lo, né? Um fichamento, uma ficha de leitura. Então,
É importante que nós, enquanto educadores, não esqueçamos em nenhum momento, quando nós falamos em metodologia, nós não podemos esquecer da avaliação. A avaliação ela é importante, né? Então, se eu vou desenvolver um projeto de leitura, se eu vou trazer à tona, né, algo que leve o meu aluno à oralidade e à escrita, né, eu tenho que trazer todos esses estímulos, eu vou amenizando aqui, tá? E trazendo esses estímulos para ele, tá? De forma que eu também, no final, eu faça uma avaliação, né? Se é leitura, uma ficha de leitura, ok? Nesse sentido, Monteiro Lobato, né, e Charles Saint-Beuver nos convida a pensar como vamos encantar e despertar o gosto pela leitura e escrita nas crianças. Eles nos orientam sendo majestosos escritores criativos, né? Monteiro Lobato, todo mundo conhece, né? Com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Charles Saint-Beuver com O Pequeno Príncipe. Então são dois clássicos que as crianças hoje são apaixonadas, né? Que fizeram dos seus livros e tornaram-se clássicos, que hoje servem e norteiam qualquer leitura e referencial da escrita para a era moderna, né? Eles todos dois já se foram, né? Mas deixaram seu legado no que diz respeito à criatividade da leitura prazerosa, né? Hoje, quem não gosta de ler O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Quem não gosta de ler O Pequeno Príncipe? São livros encantadores, né? São livros que encantam, são referências bibliográficas no mundo inteiro, ok? Segundo Piaget, ele diz o seguinte: o equilíbrio entre a assimilação da experiência, as estruturas dedutivas e a acomodação dessas estruturas ao dado da experiência. O que é que ele quer dizer com isso? Ação, prática, ação. Ou seja, isso foi Piaget que disse para a gente. Por quê? Quando eu digo que eu preciso ler, né, eu tenho que trazer à tona uma leitura que acomode o conhecimento do meu aluno, né, que traga ao meu aluno a acomodação do conhecimento. Cuidado para não confundir essa acomodação com preguiça, né? Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que as estruturas dedutivas, né, do ato do ler e escrever, ele tem que ser praticados, né? Então eu não posso cobrar oralidade se eu não tenho uma avaliação oral ao meu aluno, né? Eu não posso cobrar leitura se eu não tenho uma prova escrita, tá certo? Então eu tenho que ter esse equilíbrio para que meu aluno assimile, né? E faça essa acomodação das estruturas cognitivas nele. Assim ele vai aprender. Mas para isso eu tenho que trazer uma leitura gostosa, uma leitura prazerosa para o meu aluno, ok? Segundo Passarelli, um dos prováveis motivos do quadro desanimador em relação ao ensino da língua escrita e falada é a ausência do aspecto lúdico, tá? Talvez pelo equívoco que a ludicidade seja só divertimento pelo divertimento. O lúdico faz o aluno esquecer todos os seus problemas pessoais e o interpela ao processo de ensino-aprendizagem. Eu acho interessante essa fala de Passarelli, quando ele fala o seguinte, né? O lúdico não pode ser confundido com brincadeiras, né? Eu não posso transformar a minha escola num parque de diversões, tá? Um projeto sociocultural, literário, ele tem que ser levado a sério, né? Ele tem a parte de culminância, tá certo? Ele tem aquela parte que resgata, né, as brincadeiras, enfim, mas por trás de tudo isso, ele tem que ter objetivos claros que garantam a aprendizagem do aluno, né? E o lúdico está justamente aí, né, para amenizar, né, aquela carga grande, né, de áreas de conhecimento, ou seja, matemática, ciência, português. Então o aluno ele pode, dentro dessa interdisciplinaridade, trabalhar o lúdico e aprendendo com isso, né? Então se eu vou fazer o meu aluno pular a amarelinha, ele tem que pular, mas ele vai aprender também as letrinhas pulando, né? Então eu tenho que fazer essa metodologia que a gente chama hoje, através da Base Nacional Comum Curricular, a metodologia ativa, né? Onde o meu aluno é o protagonista desse conhecimento, né? E ele vai justamente aprender
através de conceitos e preceitos que o professor vai trazer para ele, né? O professor vai trazer motivos para animar esse aluno, né? Ele vai trazer iniciativas metodológicas que agregue e que una a garantia do conhecimento, a garantia da aprendizagem. Em sala de aula, a gente já falou em dois aspectos hoje em sala de aula, né? O trabalho realizado em sala de aula é um processo de interação. A sala de aula, nesse momento estrutural porque nós estamos lá no ensino fundamental das séries iniciais, né? Ele tem que se tornar um processo de interação, né? Com realidade, né? Com verdade, por intermédio do relacionamento humano. Desencadear no aluno uma motivação que resgate o gosto pela escrita e pela leitura, vou acrescentar, como a palavra já define, né? Gosto, achar prazeroso. Então, eu tenho que resgatar isso, eu tenho que parar e pensar, entender que de que maneira eu vou resgatar essa leitura, de que maneira prazerosa eu vou trabalhar a escrita. Olha aqui, eu estou aqui com alguns exemplos, né? Esse exemplo aqui, ó, bem interessantes, onde o professor, né, ele traz à tona os números, tá? E as operações. Aí você podia me perguntar, mas professor, o que é que isso tem a ver com o ensino de língua portuguesa, né? Aqui o professor está aproveitando os números e as operações de adição e subtração e os alunos vão escrever por extenso, né? Eles vão escrever por extenso cada algarismo desse, né? Cada algarismo desse, tá? E também as operações, os resultados dela por extenso. O resultado aqui é usar a matemática e escrever os resultados, né, através da escrita. Bem interessante, tá? Vamos ver aqui, né? Não adianta ser só didático, trabalhar jogos de cunho pedagógico. Eles precisam ir muito além das teorias, até porque os jovens de hoje, dentro de um mundo globalizado, onde a informação vem praticamente de forma instantânea, não pensam da mesma forma que os do passado, ou seja, o tempo todo corre um processamento, né, intenso, dados e informações. Ainda aqui com Passarelli, vamos deixar essa pergunta. Se não há quem não goste de jogar, brincar, de imaginar, por que não apelar para a lucidez? Né? Então, vocês estão percebendo que Passarelli é um autor que defende muito o lúdico. Né? Ele traz para a gente que o gostar pela leitura e pela escrita, através do lúdico, facilita. Né? Porque hoje, quem é que não gosta de jogar? Quem é que não gosta de brincar? Né? Quem é que não gosta de correr? Tá? Então, se eu uso todos esses aspectos no contexto de ensino-aprendizagem, eu vou alcançar objetivos importantes. Eu vou apresentar, para encerrar nossa aula de hoje, algumas ações exitosas. Essas ações foram ações verdadeiras quando eu fui professor de uma turma de quinto ano. Então eu tive muitos problemas com alunos lá que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que tinham dificuldades, alunos que estavam com problemas de alfabetização. E eu realizei algumas ações, foi no ano de 2016, tá? E eu registrei isso como ações exitosas e quero compartilhar aqui com vocês, tá? Então a gente realizou na escola Alexandre Diniz da Penha, uma escola, a maior escola que nós temos na cidade de Damião, o cardápio de leitura, né? Meu livro querido. Foi numa turma de quinto ano, eu era professor dessa turma, eu sou pedagogo, como vocês sabem, né? Exerço hoje a função de coordenação pedagógica, mas eu sou professor, né? Sou professor de sala de aula. E nessa turma, né, eu realizei esse projeto, titulado Cardápio de Leitura. Tá? E lá, né, o que fazer? Esse projeto ele tinha como objetivo maior gerar aprendizagem mais significativa. Então, eu fiquei pensando, como gerar essa aprendizagem mais significativa? Né? É um questionamento, ok? Esse era o objetivo do projeto, ok? E aí eu fiquei pensando, refletindo, né? Eu refletindo, onde não há autocrítica,
não há reflexão. Tá? Onde não há reflexão, não há mudanças. Tá? Onde não há mudanças, não há crescimento. Paulo Freire. Né? Paulo Freire traz essa reflexão para mim, trouxe essa reflexão para mim. Eu achei muito interessante, né? Porque o que é que eu fiquei pensando? Né? Se eu não transformar a minha prática, se eu não buscar uma nova reflexão, eu não vou colher crescimento na minha turma. Então eu precisava rever a minha prática docente, né? Ressignificar a minha docência para que eu pudesse trazer crescimentos, colher crescimentos naquela turma. Então eu achei muito interessante esse prognóstico, né, de Paulo Freire. Tá? E aí eu me sensibilizei, eu trouxe uma sensibilização. Né? Muitas coisas que aprendemos na escola, elas são esquecidas, né, com o tempo, pois não a praticamos. Através da leitura rotineira, tais conhecimentos se fixariam de forma a não serem esquecidos posteriormente. Né? Dúvidas que temos ao escrever poderiam ser sanadas pelo hábito de ler. E talvez nem as teríamos, pois a leitura torna o nosso conhecimento mais amplo e diversificado. Barros, isso aqui é uma coisa minha mesmo. Né? Eu comecei a pensar, desculpem, eu quero até corrigir, não foi 2016, foi 2014, tá? Quando eu realizei esse projeto, tá certo? Então eu comecei a entender que aquela leitura mecânica, como eu falei anteriormente, né? Aquela coisa de abrir o livro, fazer aquela leitura, aquilo não era gratificante, significativo para o meu aluno, né? Era rotineiro. Então eu precisava trazer à tona o hábito de ler para esses alunos, né? De que forma eu vou fazer isso, tá? Então eu fiz a memória reflexiva. É uma maneira dentro daquele cardápio que eu falei lá no início, né? Onde resgata a memória através da leitura e da escrita, mediante um memorial, construído pelo próprio aluno ou aluna, né? Com o objetivo de trabalhar a oralidade, produção textual e a escrita. O aluno, além de revisar os conteúdos anteriores, dados na aula anterior, ele força pela memória, disciplina, se lê e escreve. Veja bem, como essa memória é reflexiva, deixa eu explicar melhor. Tá? A memória reflexiva, ela eu fiz um cardápio, né? Eu fiz uma espécie de um cronograma, onde lá constava todos os nomes dos meus alunos. Né? Então, por caderneta, por número de caderneta, cada aluno ia resgatar, ia fazer um memorial. Claro que antes eu trouxe à tona as características de um memorial, expliquei o que era um memorial, né? Como é que se fazia um memorial, claro, tudo isso foi prévio, né? E o meu aluno ele resgata a aula anterior. Né? É como se a gente estivesse lendo uma ata de uma reunião. Então a gente iniciava a aula com o aluno retratando a aula anterior, que foi que eu dei na aula anterior. Então o aluno ia lá, olha, a aula do dia 9, tal, foi dado os seguintes conteúdos. Em matemática, foi dado isso explicado assim. O de ciências foi o seguinte conteúdo, tal. Então, ele resgatava a aula anterior. Então, isso fazia com que o aluno trabalhasse a escrita, trabalhasse a leitura, né? E revisava os conteúdos. Então, aquele aluno disperso, né? Que ficava disperso ali na turma, ele começava a se engrenar. Porque ia chegar o dia dele. Ele tinha que fazer isso. Todos da turma faziam esse rodízio de memórias reflexivas. Foi muito bacana. E vocês podiam me perguntar, professor Adriano, o senhor apresentando assim foi tudo perfeito. O que é que teve de negativo? Nós tivemos alunos que se recusaram a fazer. Né? Eu me lembro muito bem. Muitos se recusaram a fazer. Porém, naquele momento, aquele que não fazia, né, ele se sentiu pressionado. Essa palavra é uma palavra muito forte, né? Mas para a gente aqui, de uma forma madura, a gente pode conversar. Ele se sentia pressionado e diluído dentro daquele sistema, porque a maioria estava fazendo, 1, 2 não estavam. Então aquele 1, 2, ele se sentia pressionado a fazer, porque se ele não fizesse, ele ia ficar de fora. Né? Então ele chegava, né? Professor, eu não quero apresentar hoje, mas eu apresento amanhã. Então amanhã você não pode, porque amanhã é o dia de fulano. Né?
Então, existia todo um cardápio de leituras, né, e de memórias reflexivas. Mas foi muito bacana, foi exitoso demais. Esse projeto, na época, em 2014, né, estou corrigindo mais uma vez a data, a secretaria adotou, levou para lá, né, foi muito bacana, ok? Porque eu fui bem reconhecido em relação a esse trabalho realizado, né, a memória reflexiva. Outra ação exitosa que nós fizemos foi essa, né? O chamado cardápio de leitura, né? Tá? Que teve uma duração de 35 dias. Né? Ele consiste em uma metodologia voltada para a leitura prazerosa. A leitura prazerosa, de forma, né, a formar leitores e a tomarem gosto pela leitura e o hábito de ler. Vocês viram que todos os teóricos que eu apresentei nessa aula consistem, né, em trazer à tona uma leitura prazerosa, uma leitura gostosa, né, aquela leitura que faça o aluno gostar do ato de ler e escrever, citando Monteiro Lobato, né, e Santos Lausée. Ou seja, então todos eles prezam por isso, né, traz à tona isso. Né, consiste, então o meu projeto, o cardápio de leitura, ele tinha como objetivo maior trazer esse hábito de ler de forma prazerosa. Então nós trabalhamos a metodologia teatro com varas, né? Isso foi bem interessante também, ó, tá aí a foto, é uma foto real de alunos do quinto ano, 2014. Hoje já estão, uma grande maioria já estão no ensino médio, já estão concluindo o ensino fundamental 2, me encontram, né? Aí houve a apresentação da leitura através de teatro com varas, onde foi oportunizado a fábula O Leão e a Capivara. Né? Eles construíam os seus personagens com a varinha apresentando, né? Estimulando. Vocês estão vendo ali atrás dois alunos segurando, ali é justamente o cenário. Né? Vejam que não é nada mirabolante, né? Eram coisas feitas por eles mesmos, um pedacinho de TNT reciclado, mas o nosso objetivo era trazer esse resgate pela leitura, né? Eles participando, eles assistindo, né? E vendo seus colegas. Então toda a turma apresentavam, vocês estão vendo que é um cardápio, né? Apresentação de slides, ó. A leitura é transformada em slides produzidos pelo próprio aluno, tá? E é apresentado de uma forma lúdica e audiovisual. Então, em 2014 eu já trazia à tona o Data Show, né? Ele já ia buscar essa tecnologia, era uma maneira também dele apresentar a sua leitura ali. E cada semana a gente seguia esse cardápio, né? Tá? Estou aqui apresentando as várias metodologias, ok? O self-service de leitura, né? O aluno literalmente são convidados a se servirem de texto, de vários gêneros, e são convidados a ler e gerar interpretações juntamente com o grupão. Então, eu trazia vários tipos, vários gêneros, receita, aquele que foi apresentado, cordel, né? Eu trazia notícias de jornais, revista em quadrinhos, botava lá, né, em cima de uma prateleira, eles iam lá, se serviam, qual eles queriam ler, eles olhavam, davam um tempo, e eles geravam a leitura, a gente gerava interpretações juntos, né? Cada um lê alguma coisa e a gente ia em busca. Tinha poema de Vinícius de Moraes, tinha músicas de Caetano Veloso, né? Tinha músicas também da realidade deles, tá? Enfim, então eles liam, às vezes a gente cantava, interpretava, muito bacana também essa metodologia. Aqui era a leitura através dos cartazes, né? O leitor desenvolve a leitura do texto usando cartazes, gravuras, que explicam melhor, né, a finalidade, né, do texto, tornando, de certa forma, a interpretação mais compreensiva e significativa. Ok? Enfim, a gente encerra aqui a nossa aula, né? A primeira parte, a parte, né, de parte 1, que eu vou chamar, da metodologia do ensino de língua portuguesa. Eu termino com essa mensagem dizendo o seguinte, que é possível sim fazer uma educação de qualidade, né? Apenas a gente precisa acreditar no nosso potencial, né, enquanto educador, estabelecer metas, né, acreditar no nosso aluno, isso é um ponto, eu digo que primordial, né, acreditar, tá certo? Eles não são coitadinhos que estão ali somente para receber informações, tá? Mas acima de tudo eles são agentes, cidadãos que realmente querem transformar-se, né? E aí você se volta, ou vocês vão assistir essa aula novamente, claro, e vocês vão lá pegar o slide lá de Paulo Freire. Eu preciso mudar,
né? Para que haja transformação e para que haja crescimento, tá? Tenho certeza absoluta que foi uma ação exitosa na cidade do Damião, né? Que me levou, né, a várias projeções e reconhecimento desse trabalho. Foi muito bacana, tá? E eu deixo aqui como ações exitosas para a nossa aula de ensino e metodologias da língua portuguesa, tá? Bom, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês um Viva São João, né? A gente não vai nos encontrar, infelizmente. Era um momento que a gente podia se confraternizar, comer comidas típicas, né? E se abraçar e se rever novamente, mas infelizmente com essa pandemia que nos assola, a gente infelizmente não poderá nos ver, né? Então, eu queria pedir a vocês uma atividade, tá? Eu vou explicar essa atividade aqui, mas também vou explicar lá no grupo, ok? Então, entendam. A atividade é o seguinte: vocês vão escolher esse tema São João, tá? E vão realizar uma ação exitosa, tá? Voltada, claro, utilizando leitura e escrita. Então, vocês vão pensar em algo metodológico. Veja, a nossa aula é sobre metodologia do ensino de língua portuguesa. Então vocês vão pensar em algo, tá, que trabalhe em uma determinada turma, ok? Vocês vão escolher a turma e vão registrar por escrito uma ação que vocês consideram exitosa, que trabalha a questão da oralidade e da escrita com o tema São João. Combinado? Vocês não vão precisar aplicar isso em sala de aula, até porque não está tendo aula, né? Nós estamos em afastamento social, mas vocês vão imaginar, né? Vocês vão sentar como se você estivesse planejando uma aula, tá? E vai escrever como isso vai dar certo, como é que vocês vão atingir esse aluno, que metodologia vocês vão utilizar. Eu coloquei várias aqui, né? Vocês podem pensar em uma dessas sem problema nenhum e utilizar usando o tema São João, ok? Essa data para entregar essa atividade eu vou colocar lá no grupo, tá certo? A gente poderia até ver aqui agora a data que a gente poderia entregar isso, né? Se eu não me engano, a próxima aula está marcada para o dia 23 de junho, tá? Então vocês poderiam me entregar isso até o dia 23 de junho, ok? Então pronto, marcado aqui, marcado até o dia 23 de junho. Então vocês vão ter aí 11 dias para realizar essa atividade, tá certo? Dia 23 de junho vão mandar para o meu e-mail, ok? Eu vou deixar lá no grupo o meu e-mail direitinho, vocês vão enviar. Essa é a primeira atividade, a parte 1 da nossa aula. A parte 2, que será dia 23, nós vamos trabalhar características de alguns gêneros, tá? Eu vou apresentar para vocês gêneros literários que a gente pode trabalhar de forma metodológica, ok? Um grande abraço, curtam o vídeo, né? Se inscrevam lá no meu canal, tá? Ok? E em breve estaremos juntos. Um grande abraço, né? E um beijo, né, no coração de todos vocês.